Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho como que foi o meu primeiro semestre no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo programa Embarque Digital, que é uma parceria do Porto Digital com a Prefeitura do Recife. É isso, vamos lá. Então, gente, eu iniciei a estudar programação lá em 2020, assim como muitas pessoas, né, no período da pandemia. Mas, para quem não sabe, eu também faço outra faculdade. Eu faço universidade pública, eu curso Ciências Sociais lá na Universidade Federal de Pernambuco, e eu entrei em 2023. Então, em 2023, eu parei de estudar programação para poder, né, focar no curso e deixei esse sonho, né, de ser desenvolvedora de lado. E agora, né, 3 anos depois, eu retomo essa vontade, iniciando uma nova graduação. E eu quero documentar um pouco essa jornada aqui com vocês, assim como eu fiz em Ciências Sociais e faço até hoje, mostrando um pouquinho como que foi esse primeiro semestre. Primeiro de tudo, o que que é o Embarque Digital, né? O Embarque Digital, ele é um programa em Informação e Tecnologia e Capital Humano que acontece em parceria com a Prefeitura do Recife e o Porto Digital, que é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. E hoje o Porto Digital, ele abriga mais de 400 empresas e instituições no setor de tecnologia, mas também em outros setores. E o foco do Porto é a formação em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, inteligência artificial e outros. E também na parte de economia criativa, como, por exemplo, design, animação, jogos, música, etc. O Porto Digital tem um ecossistema muito amplo de atuação e uma das capacitações que ele oferece é o Embarque Digital. O Embarque, ele é um programa de formação gratuita que oferece bolsas de graduação em algumas das principais universidades privadas do Recife. Os cursos oferecidos são Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Internet. Agora, efetivamente, sobre as disciplinas, né? Uma das principais disciplinas ofertadas todo semestre para os alunos do Embarque Digital é a disciplina de Residência Tecnológica. O que é essa disciplina? É uma disciplina prática onde nós, estudantes, desenvolvemos algumas soluções para os desafios reais do setor da tecnologia. Então, é uma disciplina bem focada em desenvolver na prática, né, em nós desenvolvermos na prática as teorias que a gente aprende nas outras disciplinas do período. E aqui eu vou chamar o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de ADS, que é para facilitar a enrolação aqui, porque às vezes eu demoro muito para falar e acabo gaguejando, né? Então, para chamar de ADS fica mais fácil. No meu curso, né, no meu polo universitário, nós tivemos uma disciplina por dia. Mas é importante ressaltar que, como o Porto Digital faz parceria com outras universidades, cada universidade tem liberdade de escolher quais disciplinas vão ofertar na sua grade de conteúdo, né? Então, isso aqui vai variar de universidade para universidade. Então, no total, meu primeiro período, eu tive 5 disciplinas, que eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre elas agora. A primeira disciplina foi Introdução à Linguagem de Marcação, onde a gente aprendeu alguns fundamentos de HTML e CSS. A segunda disciplina foi Relação, Princípios e Valores, onde a gente aprendeu sobre as habilidades interpessoais, as famosas soft skills. A terceira disciplina foi a de Residência Tecnológica, onde a gente aplicava na prática as teorias e os conceitos aprendidos nas outras disciplinas. A gente tinha um projeto que foi sorteado, né, pelo professor, e a gente precisava ir desenvolvendo esse projeto em grupo. A disciplina de residência tecnológica, ela é exclusiva do Embarque Digital, que é a disciplina onde a gente pode transformar, né, os conceitos em ideias de projeto, ideias de empresa, etc. A outra disciplina, que para mim foi a segunda disciplina mais complexa do semestre, foi a disciplina de banco de dados, onde no início do módulo o professor decidiu iniciar explicando para a gente o que eram os métodos ágeis de gestão de projetos. Então, a gente começou o curso aprendendo um pouquinho sobre métodos de gestão, como, por exemplo, o método Kanban, Scrum, Sprint. Todos esses são métodos que ajudam na agilidade e na construção de projetos mais eficientes, além da gestão de equipes, né? Então, essa, para mim, era a segunda disciplina mais complexa, porque a primeira era a de sexta-feira, que é a que eu vou falar agora. A disciplina de lógica, matemática e algoritmo. Essa disciplina, ela me surpreendeu de diversas formas, porque como uma pessoa que vem de escola pública, que a gente sabe que tem uma base em exatas um pouco defasada, e uma pessoa que tem dificuldade com números, com matemática, só o nome dessa disciplina já me deixava nervosa, mas ela me surpreendeu de forma muito positiva, porque, na verdade, a gente não
precisou fazer nenhum tipo de cálculo complexo. Isso é uma coisa que já afasta muitas pessoas, por isso eu estou dando esse enfoque aqui. Muitas pessoas acabam tendo medo dos cursos de tecnologia porque já pensam que vai ter muita matemática, muito cálculo, muito tudo. E às vezes a gente já nem inicia por causa desse medo. Isso é até uma experiência pessoal, né? Mas eu também já ouvi isso de outras pessoas. Então a disciplina de lógica, matemática e algoritmo, ela na verdade ensina a lógica de programação com exemplos da matemática, porque a matemática ela é a ciência que mais desenvolveu a lógica, né? Nós usamos os conceitos lógicos da matemática para aprender as linguagens de computador, as linguagens de programação. Basicamente, nós aprendemos isso e a linguagem que o professor mais focou foi a linguagem C, que aqui eu estou falando linguagem, né, já entendendo que quem está assistindo esse vídeo entenda um pouquinho sobre como que funciona o mundo do desenvolvimento, né, da programação. Mas basicamente, dando só um resuminho, linguagem é o que nós escrevemos para o computador para nos comunicar com o computador, dar comandos e regras para esse computador. Então, assim como a gente conversa com outra pessoa em outro idioma, inglês, francês, etc., você tem essa linguagem que se conecta do ser humano para o computador. E elas têm vários nomes diferentes. E uma delas é a linguagem C, que foi uma linguagem criada ali na década de 70, mais ou menos, e é usada até hoje. É uma das linguagens mais relevantes no mercado. E achei muito interessante o professor decidir começar por ela. Então, a gente usava os exemplos da lógica para aprender como que escrevia nessa linguagem. E eu achei muito interessante. A disciplina de lógica matemática também foi a disciplina que a gente mais teve contato com o código mesmo. O professor escrevia no quadro, codava com a gente, usava slide, dava vários exemplos muito bem elaborados, muito bem descritos, porque a lógica ela é a base do ensino de qualquer linguagem que você quiser aprender. Hoje existem centenas de linguagens, mas a base é a mesma, que é a lógica. Todo mundo precisa aprender um pouquinho de lógica para poder escrever em qualquer linguagem que seja. Então, hoje, a única coisa que muda são as palavras, né? A sintaxe de cada linguagem que existe hoje. Mas a lógica de estrutura de código é a mesma. Então, essa disciplina era uma das mais complexas do semestre, porque era com ela que a gente efetivamente ia pegar no código, escrever uma estrutura, né, do início ao fim para elaborar os nossos programas. E é isso. Essas foram as disciplinas que eu tive no semestre. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as avaliações. Todas as avaliações, elas foram feitas de forma presencial no papel, com algumas exceções que a gente podia enviar os arquivos e atividades complementares também, que a gente poderia enviar pelo sistema da faculdade, mas a maioria das avaliações foram feitas tal como os sumérios e os maias faziam, que era no papel, né? Há controvérsias se esse ainda é o melhor método de fazer provas em um curso que 100% do trabalho é feito com computador, né? Praticamente 100% do trabalho é feito numa tela de computador, mas só explicando aqui a critério de explicação mesmo para vocês como foram as avaliações do meu curso. O outro tópico que eu quero falar aqui é o Kickoff. O Kickoff era mais uma atividade que nós estudantes tínhamos e ela é específica do primeiro semestre. O Kickoff é um evento que acontece no final do semestre. E nessa atividade, todos os alunos do primeiro período que entram nesse semestre, eles são divididos em times, que a gente chama de squads. O que são esses squads? São grupos que vão ser sorteados. Cada universidade, cada turma vai ter os seus squads, certo? Cada universidade vai ser unificada ali nas turmas. Então, a minha turma não se misturava com a turma de outra universidade, mas todas as universidades tinham os seus squads. E a gente vai desenvolver durante todo o período, né, todo o ciclo de formação, um projeto prático baseado num desafio previamente enviado pelo Porto Digital. Então, esse semestre, o tema que o Porto Digital mandou pra gente se chamava Resolve esse BO. E BO aqui significava Banco de Oportunidades, onde a gente tinha uma lista de problemas, várias questões para serem resolvidas, que envolviam a cidade do Recife e que envolviam soluções tecnológicas. E a gente precisava criar uma solução para resolver esse problema. E a gente precisava de uma forma criativa, baseada nas disciplinas que a gente aprendeu, né, que a gente está desenvolvendo ali no período, criar
proposta de startup, digamos assim. Então, quanto mais startup o seu projeto parecer, mais você vai ter chances de avançar no kickoff. E no final, a gente tem que apresentar esse nosso projeto para uma banca avaliadora. Essa banca avaliadora, ela avalia, obviamente, o desenvolvimento do nosso projeto, a complexidade do nosso projeto e o potencial relevante de solucionar aquele problema que eles enviaram para a gente. E, semanalmente, a gente tinha aulas e mentorias para entregar a evolução do nosso projeto. Então, em uma semana, a gente tinha uma aula e, na outra semana, a gente enviava junto com um monitor, uma pessoa que acompanhava a gente, a evolução do nosso projeto. Minha gente, não é fácil, é muito complexo. O Embarque Digital, ele é um programa muito complexo e muito completo, porque é uma graduação que acontece em um período um pouco mais curto do que numa universidade pública, por exemplo, que a formação vai de 4 anos para cima. O tempo de formação do Embarque Digital é 2 anos e meio. Então, ela é uma graduação com foco em trabalho prático, trabalho técnico. Então, quem está ali está o tempo todo sendo observado, avaliado e precisando se dedicar muito para conseguir entender e aplicar os conceitos que a gente aprende em sala de aula e os conceitos que a gente está sendo formado para desenvolver, né? Que é ser desenvolvedor, que é ser analista de sistemas. Sobre a oportunidade de emprego. Então, no primeiro período, isso em qualquer curso, isso em qualquer formação, é um pouco mais difícil você encontrar uma oportunidade que não se importe com o período que você está. Se você já tiver uma experiência, você pode conseguir na área sim. Inclusive, esse período aconteceu de alunos do primeiro período conseguirem estágio. Não foi na minha universidade, foi em outra. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. No Embarque Digital, a gente começa a ter contato com as empresas e com o ecossistema de estágio a partir do segundo período, né? A gente tem muita oportunidade de networking. Então, no segundo período, em vez do kickoff, a gente vai ter outro desafio para solucionar, que é diretamente proposto pelas empresas. Então, a empresa chega, pede que a gente desenvolva uma solução para uma demanda dela, e isso vai nos colocando nesse ecossistema de estágio, de contatos e possibilidade de emprego. A taxa de empregabilidade é muito alta, então, com certeza, os alunos do embarque precisam trabalhar para as empresas parceiras do Porto Digital. Mas isso geralmente só acontece a partir do segundo período, tá? Então tem muita oportunidade mesmo, gente. O Embarque Digital vale super a pena. Recomendo muito que vocês conheçam um pouco mais aprofundadamente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu achava que não conseguiria, mas eu consegui, né? E o mercado de tecnologia, ele já não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Não é mais o mesmo do tempo da pandemia, mas com certeza ainda tem muitas oportunidades surgindo, e especialmente em áreas específicas. Então, uma coisa que sempre é recomendado pra gente é ser muito bom em poucas coisas, porque se você for, quanto mais generalista você for, mais dificuldades você vai encontrar. E o mercado tem sido cada vez mais exigente com os programadores e com os analistas. Então, ao entrar numa universidade de TI, ao entrar no curso de TI, é muito importante que você encontre uma área que você gosta, que você se identifica, e se torne muito bom nessa área, para ser competitivo, para ser o mais qualificado do que os seus concorrentes, porque é um dos cursos que mais tem alunos matriculados hoje. Então, essa aqui é uma dica que eu deixo para vocês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as suas dúvidas nos comentários. Compartilhe esse vídeo com um amigo, uma amiga que vai gostar de conhecer o Embarque Digital. Vale super a pena conhecer, vale a pena tentar, porque é um curso que tem muitas oportunidades, é um curso que forma a gente com muita qualidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para vocês.